Olá, aqui é Igor Hatz e hoje daremos início a uma série de vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. A proposta desses vídeos é gradualmente aprofundarmos o estudo desta matéria, tendo como base o atual Código de Processo Civil. Desse modo, você que está iniciando no estudo do tema conseguirá acompanhar os nossos vídeos e gradualmente irá aprofundar a matéria. Você que já tem domínio do tema, mas que busca se atualizar, mas que busca se aprofundar, também poderá acompanhar nossos vídeos, uma vez que a nossa proposta é justamente partir de conceitos básicos e gradualmente aprofundar o estudo, fazer um juízo crítico, inclusive, sobre as opções adotadas pelo legislador brasileiro. Pois bem, no nosso primeiro vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar alguns conceitos básicos que servirão de norte para o estudo da matéria. A começar com a distinção que se faz entre tutelas de natureza cautelar, ou tutela jurisdicional de natureza cautelar, e tutela jurisdicional de natureza satisfativa. Esta é uma distinção muito importante, uma vez que ela faz parte dos elementos para que nós possamos compreender a sistemática adotada pelo Código no tocante às tutelas provisórias. Então, de início, quando nós falamos em tutela satisfativa, e aqui nós podemos pensar duas situações, uma relação em que exista um direito de crédito consubstanciado no pagamento de uma quantia, ou uma situação em que o autor vai a juízo alegando ser titular de direito a um determinado bem, de direito à coisa. Nestas duas situações, se nós pensarmos em uma tutela jurisdicional de natureza satisfativa, nós vamos imaginar uma tutela jurisdicional que realize o direito do autor no plano da realidade social, no plano das relações humanas. Por exemplo, se o direito de crédito está relacionado a uma obrigação de pagar quantia, a satisfação do direito do autor virá não somente com uma sentença de procedência de natureza condenatória, mas também com a ulterior satisfação do direito de crédito com o recebimento dos valores cujo crédito foi reconhecido em juízo. Se nós estivermos pensando em direito à coisa, a satisfação do direito do autor virá, obviamente, com a obtenção do bem perseguido, com a entrega da coisa ao autor. Nesses dois casos, e nós poderíamos aqui alargar muitos exemplos, nós falamos em uma tutela de natureza satisfativa, na realização do direito de crédito ou na realização do direito à coisa. Porém, nós também podemos falar de uma tutela de natureza cautelar. E quando nós falamos em tutela cautelar, o nosso foco não reside na satisfação, na realização do direito de crédito, do direito à coisa. Mas nós falamos no acautelamento. Nós falamos de uma tutela que visa a assegurar o direito afirmado pelo autor. Então, se nós estivéssemos diante do exemplo do direito de crédito, nós poderíamos imaginar, por exemplo, uma situação em que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio de modo a frustrar a futura satisfação desse direito de crédito. E daí, diante dessa situação que habitualmente vai nos levar a uma questão envolvendo a urgência, envolvendo tempo, nós poderíamos pensar em uma tutela que não satisfaça o direito de crédito, mas venha a acautelá-lo, que venha a assegurar o direito de crédito, como é o caso, por exemplo, do arresto de natureza cautelar. Nós poderíamos imaginar também o direito à coisa quando, por exemplo, o sujeito que afirma ser titular do direito a um determinado bem não está na posse desse bem e se vê numa situação em que o réu de um futuro processo judicial, que talvez nem exista ainda, ele esteja na iminência de destruir aquele bem ou não esteja guardando o bem com o devido zelo, isso poderá causar a deterioração da coisa. Poderíamos pensar aqui não em uma tutela que entregue a coisa ao autor, que seria a natureza satisfativa, mas uma tutela que venha a assegurar esse direito, que venha a acautelar o direito, como, por exemplo, o caso do sequestro de natureza cautelar. Então, essa é uma primeira distinção importante
a ideia de que nós podemos pensar na satisfação do direito ou apenas no acautelamento, naquilo que habitualmente chamamos de uma tutela jurisdicional de simples segurança. Agora, pegando essas duas situações, vamos torná-las mais problemáticas, contrastando-as com a questão do tempo. E o tempo aqui nós podemos visualizar em diferentes perspectivas. Nós podemos falar, por exemplo, do tempo normal do processo, do tempo fisiológico do processo. Todo processo jurisdicional, ele possui um procedimento, um arco procedimental que é necessário para que, ao final, o juiz possa reconhecer a existência ou inexistência do direito afirmado pelo autor. E, justamente, o tempo é um fator garantia indispensável para que haja controle da função jurisdicional e que o autor não saia, ou o réu, tanto o autor quanto o réu, possam obter uma tutela jurisdicional adequada e um processo que sirva justamente para controlar essa função jurisdicional com todas aquelas garantias que estão previstas na Constituição e que são corolário do devido processo legal. Então, o tempo normal de qualquer processo é um fator necessário e indispensável como garantia das partes, garantia dos jurisdicionados frente ao poder jurisdicional. Isso nós chamamos de tempo fisiológico, tempo normal do processo. Ao lado desse tempo fisiológico, desse tempo normal do processo, nós também podemos falar naquilo que normalmente se denomina tempo patológico, tempo anormal do processo. Ou seja, quando além do tempo necessário para resguardar as garantias constitucionais do processo, nós vamos ter dilações indevidas, nós teremos atos envolvendo litigância de má-fé, etapas mortas do processo, o tempo que o processo acaba demorando demasiadamente em razão da necessidade de se juntar documentos, de se publicar atos processuais e que muitas vezes conspira contra o direito à razoável duração do processo. Independentemente de estarmos falando do tempo fisiológico ou do tempo patológico do processo, a verdade é que algumas situações de direito material não se afeiçoam ao tempo do processo. E o autor que vai a juízo e que afirma ser titular de um direito, caso tenha que aguardar todo o tempo do processo para obter, por exemplo, a realização desse direito, poderá sofrer um prejuízo juridicamente relevante. Então, nestas situações em que o direito afirmado pelo autor não se afeiçoa ao tempo do processo, nós poderíamos imaginar um mecanismo de tutela jurisdicional capaz de neutralizar o que nós vamos chamar de perigo da demora. Perigo da demora. Situação em que, por exemplo, o autor que afirma ser titular do direito à coisa não pode suportar todo o tempo do processo sem aquele determinado bem, sob pena de sofrer um prejuízo muito grande, um prejuízo que será muito considerável. Imaginemos aqui uma situação em que ele busca ser reintegrado na posse daquele bem e aquele bem é utilizado por ele, por exemplo, para exercer suas atividades profissionais. Imagine um veículo que é utilizado pelo autor para exercer atividade de táxi, motorista de aplicativo, etc. Ou o próprio imóvel que o autor necessita para residir, por exemplo. Ou ainda, poderíamos pensar em situações mais extremas, em que essa urgência assume áreas de uma urgência extremada, que não é só o problema do tempo do processo. Situação em que o autor, por exemplo, precisa realizar um procedimento cirúrgico e tem a cobertura negada pelo plano de saúde ou mesmo pelo ente estatal. Vejam que nessas situações o problema reside em estabelecer a relação entre o direito afirmado pelo autor e o tempo necessário para a sua realização a partir de um processo que se desenvolva normalmente. Esses casos eram reconhecidos, por assim dizer, por Pontes de Miranda já, como situações em que se utilizava a seguinte expressão, a expressão execução para segurança. Claro que nós vamos ver em outros vídeos que essa expressão é mais simbólica no tocante à nossa matéria, mas ela busca deixar claro que em muitos casos o autor necessita de uma tutela jurisdicional imediata ou que seja capaz de atalhar o tempo do processo sob pena de sofrer um grave prejuízo. Agora, diferentemente disso, nós poderíamos imaginar a seguinte situação.
o autor que é titular de um direito de crédito, materializado, por exemplo, em uma nota promissória. Imaginemos que essa nota promissória sequer venceu. E quando nós pensamos em direitos de crédito de natureza pecuniária, dificilmente a gente consegue pensar em urgência no recebimento desses valores. Até porque a própria noção de crédito está atrelada ao elemento tempo e ao elemento confiança. Então, o autor que é credor, ele normalmente vai suportar esse tempo do processo para realizar o seu direito de crédito. Agora vamos imaginar situações aqui contingenciais, situações que não foram previstas pelo legislador e situações que talvez nem sejam relacionadas diretamente com aquele direito. Como, por exemplo, a situação em que o devedor está se desfazendo furtivamente dos seus bens para frustrar a satisfação daquele direito de crédito. Neste caso, nós podemos falar não necessariamente no perigo da demora, mas naquilo que nós vamos gradualmente chamar nos nossos vídeos de perigo da infrutuosidade. Ou seja, caso o autor não conte com algum mecanismo jurisdicional capaz de neutralizar essa situação, qual seja a situação em que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio, o que acontecerá é que, posteriormente, não poderá o autor realizar esse direito, não poderá satisfazer esse direito. Por isso que a gente fala aqui em perigo da infrutuosidade. É para esse tipo de situação em que eu preciso neutralizar um fator capaz, um fator idôneo de frustrar a satisfação do direito do autor, que é um fato imprevisto, que nós pensaremos então na tutela cautelar, que Pontes de Miranda designava, por assim dizer, a partir da locução segurança para execução. Tutela cautelar trabalha com a ideia de segurança para execução. Tutela satisfativa de urgência, ou, para usar a expressão adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, tutela antecipada, trabalha com o chamado perigo da demora, trabalha com a ideia da execução para a segurança. Tutela antecipada, portanto, e partindo aqui da locução do Código, visa a satisfação do direito. Tutela cautelar visa ao acautelamento, visa a assegurar o direito. O que elas têm em comum nesse nosso primeiro vídeo é que ambas dialogam com a questão relacionada ao tempo do processo e aos fatores temporais, aos fatores de urgência diante do processo. Então, esses são os elementos, por enquanto, comuns para que nós possamos falar em tutela satisfativa de urgência, leia-se tutela antecipada, de acordo com a sistemática do CPC, e tutela cautelar. Ou seja, uma tutela de simples segurança, que visa o acautelamento, que visa a assegurar o direito afirmado em juízo pelo autor. Por enquanto, fiquemos com essas ideias e no próximo vídeo avançaremos no estudo da matéria. Até mais!